arquétipo de Hércules. Eu fiquei tão empolgada produzindo o conteúdo sobre Hércules, porque Hércules já me inspira muito, porque sempre que tem o número 12, eu vejo uma associação com a astrologia, né? Então, os 12 discípulos de Jesus, tem os 12 cavaleiros da Távola Redonda, do Rei Arthur, e tem os 12 trabalhos de Hércules. E aí eu comecei a pirar, porque eu queria trazer muita coisa, e falei, não, vamos por partes. Porque os arquétipos, gente, assim quando vocês ativam, são camadas que nós vamos experimentando, tá? E comigo também é assim. O que acontece? Eu tô vendo, tem pergunta aqui, vou deixar para o final, tá? O que acontece? Quando você acessa um arquétipo, e é uma dúvida que surgiu, inclusive aqui no Instagram essa semana, se é comum você sentir intensamente esse arquétipo, ou sutilmente, ou se você permanecer ele com arquétipo fixo com o tempo, você não sentir mais quase a frequência. E sim, são nuances, são aquilo que a gente chama de oitavas, né? Assim como as notas musicais vão oitavando e vão se elevando, a gente vive isso com os arquétipos. Por isso que é interessante permanecer, e a gente pode vibrar um arquétipo, por exemplo, uma vida toda, e vai estar se expressando nisso. Eu vivo isso com a águia. Claro que eu não vivo as catarses mais como no início, por exemplo, com a águia, ainda bem, né? Agora é mais sutil, mas eu com certeza percebo cada vez mais de uma forma mais sutil. Por quê? Porque eu fui me abrindo, eu fui mudando para estar nessa frequência, alinhada, expressando essa frequência, então não tem mais tanta intensidade, tanto na luz quanto na sombra, mas cada vez mais vai sendo fluido a ativação. Então, quando eu estudo os arquétipos, é igual. É muito comum aqui no começo do YouTube, eu trazia vídeos bem objetivos, porque para explicar a primeira camada do arquétipo. Depois eu ia trazendo reflexões, né? E expandindo o conteúdo. E assim é. Então, eu vou trazer agora uma primeira visão sobre esses arquétipos, tá? Então, o arquétipo de Hércules, que já falei para vocês, adiantei aí dos 12 trabalhos de Hércules, que eu fiquei empolgadíssima e vou aprofundar isso futuramente, ele é um herói, tá? Então, eu venho falando para vocês sobre o arquétipo do herói aqui, os riscos e as atenções que a gente tem que ter com o arquétipo do herói e dos deuses. Então, ele é o herói e semideus, porque ele é filho de Zeus, né? Ou Júpiter, com uma mortal, Alquimena. Isso, gente, simbolicamente, a mitologia é incrível, né? Porque a gente já começa a ver muitas semelhanças com nós, como um ser humano, porque nós somos seres humanos divinos, né? A gente traz o espírito, encarna aqui nesse corpo, nessa terra, de uma forma mais densa, né, materialmente falando, mas somos espírito ao mesmo tempo. Então, já é uma simbologia mostrando, por exemplo, o caminho do herói que todos nós percorremos, e os 12 trabalhos de Hércules, que eu vejo muito com a roda zodiacal, que para mim a astrologia é vida, né? É clareza, e conforme a gente vai transcendendo esses trabalhos, né, como Hércules, a gente vai integrando a energia dos signos, né, em nós, e vai vivendo a totalidade, tá? Assim como o Jesus, por exemplo, ficou ali com os 12 discípulos, Arthur com os 12 cavaleiros. Então, isso é muito simbólico e já mostra que fala sobre a nossa natureza. Então, era para ele se tornar herdeiro, né, ali de Zeus, então ele veio com uma força sobre-humana. Então, é um arquétipo, para quem quer ativar, de força física, vitalidade, disposição, ação, traz tudo isso à tona, tá? A coragem, a bravura para enfrentar os maiores desafios. Mas quando ele estava para nascer, né? Ele seria o herdeiro, que a esposa de Zeus, ela deu um jeito aí de atrasar o nascimento dele, e ele nasceu filho de Hera com Zeus primeiro, né? E daí surgiu grandes conflitos, e ele foi a vida toda perseguido por Hera, que é a esposa de Zeus. Então, isso é muito simbólico também. Pode trazer para nós Hera como feminino, né? Como o inconsciente, pode demonstrar também na jornada do herói que nós vivenciamos aqui, o quanto que nós podemos deixar o nosso inconsciente nos perseguir. E isso acontece muito, aconteceu comigo muitos anos da minha vida, gente, muitos anos da minha vida. Por quê? Porque aí o inconsciente gerenciado pela sombra nos persegue no sentido de que a gente não olha, não resolve aquilo, e aquilo está sempre atrás da gente, perseguindo a gente e prejudicando. E é tão interessante porque em determinado momento, né,
da vida dele, ele, além da Hera ali no símbolo, né, ali no mito, além dela trazer, tentar atrasar o parto, ela também viu duas serpentes enquanto ele era bebê, e ali ele já mostrou sua força sobre-humana, venceu aquilo, né? O que acontece? E em certo momento, essa perseguição, e é muito simbólico, essa perseguição de Hera trouxe ele rompantes de loucura e que ele cometeu gestos que trouxeram grande dor na vida dele, que ele assassinou, matou a esposa e os filhos, num acesso de loucura. E olha só, gente, por isso que os arquétipos são tão importantes e nos ajudam a acelerar muito os nossos resultados. Porque isso aqui já mostra que quando a gente deixa ali reprimido, represado as nossas dores, os conteúdos inconscientes dolorosos, desde o ventre ali da nossa mãe, que é possível a gente trazer essas memórias, curar, integrar pessoas que se sentiram rejeitadas, né? Quando a gente deixa as dores da criança, as dores ali da fase adolescente, que é uma fase muito desafiadora, a gente carrega isso para o adulto e a gente vai trazer o sábio numa total distorção. Aquela pessoa na velhice, amargurada, arrependida, né? Eu fiz uma aula muito linda falando sobre esses arquétipos, inclusive estou produzindo agora um projeto onde eu vou ajudar as pessoas a integrar essa cura com esses arquétipos, porque eu vejo quantas pessoas sentem dor nos meus clientes, nos meus alunos, né, no geral, porque não conseguem acessar esses momentos e todos os arquétipos de base, os arquétipos fundamentais, experimentar uma cura. E aí o que acontece? Vocês devem ter escutado já falar assim: aquela pessoa foi tomada por uma força, aquela pessoa ficou cega. Nada mais é do que esses conteúdos reprimidos no nosso inconsciente. E esse momento da vida de Hércules mostra muito sobre isso. Então, o que acontece? Quando vem isso à tona, né, essa perseguição excessiva que é a sombra tentando mostrar aquilo que precisa ser integrado, que precisa ser curado, o ego tenta reprimir cada vez mais, chega uma hora que o inconsciente vem com tudo na distorção. A gente vive muito isso na vida, tá? É muito comum as pessoas materializarem, falarem, eu quero ser rica, eu quero ser produtiva, eu quero ser famosa, eu quero ter um relacionamento saudável, e vive o oposto. Por quê? Porque está ali manifestando a vida pela sombra, tá? Então, inclusive, em breve vai ter aqui na descrição do vídeo o link desse projeto, tá? Para a integração desses arquétipos, se vocês quiserem entrar na lista de espera, eu ainda estou produzindo, mas é um conteúdo que vai ser muito lindo, que eu estou fazendo com todo o meu coração, com um valor bem acessível, tá? Então, partindo de toda essa história de Hércules, quando ele passa e faz esse ato de loucura, né? Perseguido por Hera, ele se arrepende muito, né? Vem toda aquela dor, e aí ele tenta se redimir. Então, o arquétipo de força, de coragem, de ousadia, né? Do líder, do guerreiro, da ação, da realização, e também que traz aquela busca por arrependimento, por redenção dos erros cometidos. Então, traz essa questão também do autoconhecimento, da cura interior, e ele vai buscar o oráculo que existia lá em Delfos, né? E lá ele é orientado, Hércules, né? Que eu tô falando do arquétipo de Hércules, para quem chegou depois, ele é orientado a servir um rei, o rei de Micenas e outros reinos, né? Lá da Grécia. E aí ele vai buscar esse rei, só que esse rei é influenciado por Hera. Olha que interessante, gente, é muito interessante, porque mais uma vez mostra a atuação da nossa sombra, né? Então, aquilo que surge no nosso exterior é reflexo do nosso interior, do nosso inconsciente, daquilo que a gente não vê e a gente não quer olhar. Mas, né, dentro da mitologia, Hera vai, né, e influencia o rei, que dá trabalhos muito difíceis, praticamente impossíveis de serem cumpridos. Então, isso daí mostra para a gente também a importância da gente olhar para praticar o autoconhecimento, fazer essa busca de cura interior que os arquétipos proporcionam, e o de Hércules eu vejo muito isso, tá? Para que a gente possa sublimar tudo isso e parar de manifestar esses desafios que são os trabalhos de Hércules, que super difíceis, na nossa vida externa. Quando a gente muda o nosso mundo interno, gente, tudo muda. E aí, esse rei, influenciado por Hera, dá 12 trabalhos muito difíceis para ele, tá? Futuramente eu vou aprofundar nesse conteúdo, eu quero associar com astrologia, eu sei que eu vou poder ajudar muitas pessoas, né? Mas eu tô indo por camadas. Mas Hércules inicia os 12 trabalhos super difíceis, tá?
e ele consegue vencer os 12 trabalhos, ele consegue vivenciar a redenção, né, dos erros, e diante daqui a gente consegue ver, por isso que eu vejo como arquétipo de alquimia, o arquétipo de Hércules, porque ele entra ali, né, com um consciente muito forte, com um ego muito forte, é um símbolo forte do ego iniciando a vida, né? E aí ele tem ousadia, impetuosidade, coragem, excessos, né? Não tem o equilíbrio, ele renega o inconsciente, o descanso, a sombra, a nutrição, e então ele comete atos equivocados e parte numa jornada que simboliza a jornada interna do herói, para mudar tudo isso, para integrar a totalidade do seu ser, e ele consegue, né? Ele passa por isso. Inclusive, eu vou falar de Quiron depois, o arquétipo de Quiron, que todos nós temos no nosso mapa, e ele foi aluno de Quiron também, e feriu Quiron, inclusive, né? Que tá toda a ver, tá tudo interligado os dois arquétipos, as duas mitologias. E o final, né, ali de Hércules, ele estava preparando uma pira, e quando ele estava lá dentro, foi colocado fogo e ele morreu queimado. Então, isso também tem o fogo, tem um elemento muito forte da transmutação, né? O corpo dele morreu ali, e ali fala que Zeus, o pai dele, né, o acolheu e levou até o Olimpo, né, apresentou diante dos deuses e disse que ele era merecedor de se tornar imortal. Então, olha que lindo e tudo esse mito, né? Essa mitologia desse arquétipo poderoso. Que na distorção, algumas pessoas que podem ativar Hércules e vivenciar na distorção, a pessoa pode ficar muito heróico e querendo salvar os outros, tá? E a grande chave do arquétipo do herói é vivenciar a jornada do herói interna para salvar a si mesmo. E as pessoas que vivem essas distorções desses arquétipos, elas ficam sempre tentando, vivem aspectos de codependência, não olham para si, fica tentando ajudar o outro muito, muito, o outro, e cobram também por isso, tá? Cobram reconhecimento, cobram atenção, então se torna ao mesmo tempo algozes, vítimas, vilões, tudo ao mesmo tempo nessa dinâmica, né? Mas a grande sacada de quem quer ativar o arquétipo de Hércules é trazer a força do herói para ir para dentro de si, para encarar aí os 12 trabalhos, para fazer toda essa alquimia interna e então conseguir depois, né, queimar, dissolver, mas simbolicamente, produtivamente, né, os aspectos egóicos excessivos, né, e imortalizar a alma, entrar ali em contato com o self, né, na elevada frequência. Então, algumas pessoas podem sentir, de repente, perseguição, mas essa perseguição, como eu mencionei, está tudo dentro de nós, tá? Então, pode ser. Eu lembro que uma vez teve uma pessoa que me citou o caso de uma parente dela que morreu assassinada, numa morte bem trágica. E ela descrevia para essa pessoa da família que ela se sentia sendo perseguida, como se tivesse uma sombra. Gente, isso é muito simbólico, muito forte. Por quê? Porque talvez ela tinha vários aspectos para curar dentro dela, né? Que é simbolizado pela sombra. Muitas pessoas entendem que é uma sombra externa, que é uma perseguição externa, mas muitas vezes é o próprio conteúdo psíquico que a gente gerou ali, negou, produziu, e a gente precisa integrar aquilo, a gente renega, e o mundo externo nos coloca diante de situações muito difíceis. Essa que eu falei é uma situação extrema, tá? E não estou falando que o assassino tem responsabilidade nem nada disso, mas eu estou falando quanto que a nossa vibração, a nossa frequência, a importância da gente integrar, né, luz e sombra e nos alquimizar e trazer essa jornada do herói, a jornada de Hércules para nós, né? E depois sim a gente pode ensinar os outros, ser modelo de inspiração, né? Mas trazer para nós é fundamental. Então, esse é um arquétipo muito poderoso, o arquétipo de Hércules, tá? Agora eu vou falar sobre o arquétipo. Deixa eu só trazer algum outro, assim, compilar algumas informações. Então, arquétipo de força, de coragem, de ousadia, impetuosidade, de bravura, de discernimento também, tá? De discernimento em geral, de arrependimento, tá? Então, as pessoas que estão se sentindo arrependidas de algumas questões da vida também podem se conectar com esse arquétipo para aprender a sublimar e lidar com isso, tá? Também determinação, persistência, destaque, poder pessoal e alquimia, como eu já mencionei, tá bom? Então, vamos lá.
Sem contar que na sombra pode também trazer agressividade, né? Ele tinha muita força, muita agressividade, também pode trazer arrogância, tá? Porque quando o ego dele era muito inflado, ele tinha muito desses aspectos também de arrogância.